Boa tarde, camaradas. Estamos em tempo de eleições. Na minha opinião, torna-se muito importante não só constatar factos e mais factos, mas o importante é apontar caminhos que as pessoas percebam. E uma das nossas lutas tem que ser a luta contra o voto útil, que vai andar por aí de uma forma muito aguçada. Uma das formas de combater o voto útil é dizermos às pessoas o que é que nós entendemos por alternativa de esquerda e por governo de esquerda. É minha opinião que o Bloco de Esquerda oficialmente tem falado muito em alternativa e em governo de esquerda, mas tem explicado muito pouco qual é a essência desta alternativa e deste governo de esquerda. A esquerda nasce do protesto, mas tem de saber passar à afirmação de alternativas que mobilizem. Para as próximas eleições para a Assembleia da República, é incontornável a discussão e apresentação de uma alternativa de esquerda de governo com sentido democrático e socialista e que representa um corte com todas as políticas de austeridade, dos PECs e da desregulação. O Bloco de Esquerda, para essa alternativa de esquerda, deve assumir-se como mais um instrumento político. Não somos só por nós a alternativa, mas somos parte imprescindível dela. Devemos apelar a uma nova cultura de diálogo entre as diversas correntes de esquerda. Sem isso, qualquer alternativa ficará só por mais apelos a adicionar aos milhares que já se fazem desde abril de 74, sem consequências práticas. Uma alternativa democrática e socialista de governo não deve resultar da negociação entre direções partidárias. Em plena crise capitalista, essa alternativa tem de passar pela iniciativa dos movimentos sociais através de novas formas de organização que expressem a vontade e o sentir desses movimentos. Hoje em dia, há uma maioria social, transversal, politicamente difusa, que, rejeitando as consequências de políticas de austeridade, está aberta a mobilizar-se por outras políticas de justiça na economia, de justiça social. É, como dizemos, uma maioria transversal a todo o espectro partidário português. Esta realidade não pode nem deve ser ignorada. No curto prazo, na nossa opinião, deveria caber ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista a iniciativa para a definição dessa alternativa de governo, já que são os partidos que têm representado a iniciativa parlamentar na apresentação de medidas políticas alternativas em áreas como o combate à precariedade, a defesa dos serviços públicos e a defesa do Estado Social. Uma iniciativa para uma alternativa entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista seria, na nossa opinião, um bom exemplo de convergência e de afirmação que, de certo, mobilizaria muitas vontades. Mas essa iniciativa teria de se dirigir transversalmente às bases sociais do PS, já que sem a base social do PS será muito difícil qualquer governo, qualquer alternativa de governo à esquerda, mas também às bases sociais do Bloco de Esquerda e do PCP, falando só em partidos que têm tido representação parlamentar. Não pode, no entanto, ficar por aqui. Daí a necessidade vital de se ter de perceber muito bem, sem paternalismos, sem esquemas arcaicos, os movimentos sociais, como o da chamada geração Arrasca. As próximas eleições estão à porta. Seria muito importante que as esquerdas soubessem ter uma postura entre si de diálogo e de abertura à convergência durante a campanha eleitoral. A proximidade das eleições impede qualquer aliança pré-eleitoral, o que seria desejável na nossa opinião. Não sendo, a campanha eleitoral deverá servir também para que as esquerdas assumam a diversidade das suas propostas. Seria muito importante que essa diversidade pudesse ser discutida fraternalmente e sem agressões. Assim também se prepararia uma possível futura convergência. O Bloco de Esquerda e o PCP não são só por si o universo das esquerdas. Uma convergência entre estes dois partidos no curto prazo teria sempre de saber acolher outras organizações e personalidades, até pessoas que com proveniência política mais de direita possam ter iniciado um processo de abertura a novas políticas de justiça social.
Seria também uma forma de se perceber o que hoje em dia se passa com a dinâmica dos movimentos sociais. O Bloco de Esquerda deveria explicar que nos dias de hoje é necessário perceber que as políticas nacionais têm uma forte dependência do enquadramento europeu. Por isto, é fundamental que o Bloco de Esquerda defenda também uma alteração radical no processo de construção europeia. As propostas que defendemos para Portugal devem ter uma componente europeia com o mesmo sentido democrático, socialista e anticapitalista. Este é um debate que também interessa desenvolver à esquerda de uma forma fraterna, principalmente com as correntes que, como o PCP, possuem uma visão soberanista na construção europeia. A defesa da nacionalização com socialização da banca, o fim dos paraísos fiscais, a taxação das grandes fortunas, pressupõe um forte movimento na Europa nesse sentido. Um salário mínimo digno e justo em Portugal é uma reivindicação nacional articulada no plano europeu com a exigência de um salário mínimo europeu. A Europa, para ser mais justa, não pode continuar a ser um espaço com assimetrias sociais imensas. De igual modo, a defesa de Portugal da NATO deveria ser acompanhada por uma campanha europeia pela extinção desse bloco político-militar. A rejeição da opção pela energia nuclear deve estar também presente na campanha do Bloco de Esquerda, com o apelo a uma séria opção pública pelo investimento nas energias alternativas e renováveis. A luta contra a precariedade no quadro da definição de relações de trabalho estáveis, justas e dignas deveria ser um dos eixos principais da intervenção bloquista. Articulando-se com os movimentos sociais, o Bloco de Esquerda deveria mostrar-se disponível para apoiar e incentivar, no respeito pela autonomia dos movimentos sociais, todas as iniciativas legislativas populares que vierem a ser pensadas e implementadas. Este pode ser um mecanismo importante contra o afunilamento que as maiorias absolutas e as maiorias de circunstância vão criando. Antes de terminar, e em nome da transparência, gostaria de deixar o meu muito obrigado aos camaradas das outras moções que possibilitaram a apresentação da moção B. Obrigado.